Boa noite, tudo bem? Eu sou o Júlio Birajara. Nesse vídeo eu queria transmitir algumas ideias, algumas perspectivas que eu tenho sobre a prática esportiva e marcial, pessoal e caseira que nós temos no dia a dia e como se harmonizar com essa prática, de como aprender a gostar e amar verdadeiramente, né? Então, me chamo Júlio César, eu sou praticante de Jiu-Jitsu e Muay Thai. Atualmente estou um pouco afastado por questões pessoais, mas eu acho que o conhecimento que nós temos sempre vai ficar guardado, né? Eu pretendo sim voltar principalmente no Jiu-Jitsu, né? Sou faixa azul de Jiu-Jitsu, tenho a graduação vermelha no Muay Thai, na Federação Paulista, e assim vamos. Primeiramente, a gente tem que entender o que a gente sente quando a gente vai treinar, né? Porque é muitas emoções, né? Eu acho que é comum de qualquer ser humano o instinto de medo. Quando você nunca treinou na vida, você vai fazer sua primeira aula, dá aquele medo, você não sabe direito o que vai ser, se você vai apanhar, se você vai aprender alguma coisa nova, o julgamento, o ambiente, tudo influencia muito o não colocar atleta, colocar o aluno, né? Todos nós somos alunos, né? Nunca vamos deixar de ser. Então, essa fase inicial de adentrar um esporte novo é muito, às vezes, não confusa, mas muito sem guia, sem direção, né? A pessoa não sabe direito o que quer começar, se é Muay Thai, se é boxe, se é Jiu-Jitsu, nunca treinou na vida. Às vezes acha que tem uma base, chega lá e outra coisa, às vezes acha que a aula é de um jeito e o treino é totalmente diferente, né? Às vezes a pessoa quer muito fazer Jiu-Jitsu, mas chega num CT, não bate as ideias. Então é muito comum, né? E às vezes esse medo, ele prolonga ao longo do tempo, né? Principalmente pessoas que não têm às vezes uma autoestima muito forte, né? Eu gosto do jiu-jitsu, do esporte em geral, assim, né? Que ele ajuda a gente a desenvolver essa autoestima, que muitas das vezes a gente não sabe que tem. Então, antes de começar no Muay Thai, eu sou asmático, né? Então eu era sobrepeso, eu vivia em casa, era uma pessoa muito tímida, né? Sou até hoje, mas muito menos em comparação do que eu era. E eu sempre gostei da luta, né? Principalmente tendo como referência filmes, tanto do Bruce Lee, que sou muito fã, Bruce Lee, Van Damme, Rambo, os filmes clássicos assim de luta, assim, até os filmes mais modernos, né? Tipo Quebrando Regras, Lutador de Rua, muito bom. O Wong Bak, né, com o Muay Thai, eu acho que toda pessoa que não treina Muay Thai e vê o Wong Bak, né, acha que Muay Thai é aquilo, né, quando na verdade o filme o rapaz treina o Mai Boran, né, e não o Muay Thai em si, mas enfim. Então essa perspectiva às vezes tem uma quebra, né, quando a pessoa inicia a prática do esporte, né. Mas eu estou falando e fugindo um pouco do escopo do vídeo, mas vai fazer sentido. Porque a partir do momento que você sai dessa fase inicial, que você começa a ter um respeito de si mesmo, você sabe que você conhece, você começa a conhecer, você passa a sua pré-graduação, você não tem medo. Você perde esse medo de ir para as aulas, você começa a ter um anseio, começa a ter você começa a querer treinar. Mas querer mesmo, assim, segunda-feira eu vou treinar, eu vou aprender tal coisa. Às vezes você treinou tal coisa, você quer colocar na prática na segunda-feira, na terça, e é muito bom, né? E essa parte que eu quero, esse sentimento que eu queria trabalhar um pouco, né? Porque esse sentimento é um sentimento muito bom, é um sentimento ótimo, né? E eu acho que é muito pouco explorado, né? Pelo lutador. Porque, tipo assim, quando a gente pensa em lutador, a gente pensa no atleta, né? No atleta de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, mas eu quero pensar numa coisa mais ampla, assim, um pouco mais filosófico, né? Porque as artes marciais, os esportes de combate também, tem uma filosofia muito interessante, muito boa, né? Mesmo que o seu professor não pare a aula para começar a falar filosofia, você aprende filosofia na prática, no tatame, né? Então, eu acho que o Kung Fu tem uma filosofia muito louca, muito abrangente, né? Tanto pela prática budista ali, né? E algumas vertentes do tipo do Shaolin, né? Que é muito conhecido, tem muitos filmes, todo mundo conhece Shaolin, não sei o que, né? Mas o Jiu-Jitsu, o Judô, Karatê, né? Tem uma filosofia muito interessante, eu amo estudar sobre isso, né? Eu acho que todo artista marcial deveria estudar sobre isso, deve estudar sobre isso, né? Então por isso que tem o tema também do o que é
lutador e o que é artista marcial, né? Então nem todo lutador é um artista marcial, né? Lutador é aquele cara que treina de segunda a sábado, 2 vezes no dia, 3 vezes no dia para competir, para entrar no ringue, para realmente fazer uma luta casada. Pô, um atleta de Muay Thai, um atleta de Jiu-Jitsu, isso é um lutador. Agora, quando você pensa em artista marcial, é o lutador que começa a viver na perspectiva filosófica da arte marcial no seu dia a dia, né? Então, eu digo, principalmente no influências como, por exemplo, o Rickson Gracie, o Royson Gracie, eles vivem essa filosofia, ou pelo menos transmitem isso, né? De uma forma muito interessante, né? O Rickson Gracie tem aquele livro do Respire, que conta um pouco sobre isso, né? Sobre as práticas de respiração, e também como envolve a parte da meditação também, né? Então, eu acho que seria muito interessante o lutador, todo lutador, né? Todo atleta, passar por um momento de aprendizado da filosofia da sua arte, né? Então, o artista marcial, ele primeiramente aprende a sua arte, né? Ou seja, jiu-jitsu, muay thai, o kung fu, o karatê. Depois ele aprende a sua filosofia, né? Mas todo lutador tem uma influência também do artista marcial, né? Todo lutador vai pegar a filosofia da sua arte, né? Só que não vai colocar em prática, às vezes, né? Então, quando você vira um artista marcial, decide, né, ir por esse caminho de aprender uma arte, buscar a sua filosofia, e quando eu digo filosofia, não é filosofia da arte, né? A filosofia do jiu-jitsu, a filosofia do kung fu, mas desenvolver uma sua filosofia própria, né? Às vezes um momento de meditação antes do treino, às vezes uma técnica de respiração sua, né? Às vezes um desafio pessoal seu já é uma filosofia sua, né? O fato de você treinar na academia para não apanhar na luta é uma filosofia pessoal, né? E todo artista, todo lutador vai ter essa filosofia pessoal, né? De colocar em prática aquilo que aprendeu dentro e fora do tatame, né? Então, eu estou começando a praticar minha filosofia própria, né? Eu digo como o Júlio Briajara, né? Então agora eu estou começando a praticar minha filosofia como artista marcial, né? Então nesse momento da minha vida eu estou estudando o que é ser um artista marcial, né? Estudando essa filosofia pessoal de vida, né? Então tem dias que a gente acorda com uma vontade, com aquela energia fluindo dentro de nós para treinar, mas aquele treino mesmo, assim, tem dias que a gente fica agoniado se a gente não treina. E esse desejo, eu acho que é a minha filosofia, sabe? A minha filosofia é todo dia, primeiramente ter a minha fé, a minha religião pessoal, meditar, mas meditar mesmo, assim, porque o pessoal coloca meditar como se fosse aquela prática de você parar tudo que está fazendo, ficar paradinho assim, né? Mas às vezes a sua forma de meditação é diferente. Às vezes a sua forma de meditação é acordar de manhã, pegar um copo de café, olhar o pôr do sol por 10 minutos, só para você pegar aquela energia para aguentar um dia, seja dia de porradaria, dia de trabalho, né? Às vezes sua filosofia é acordar 4 da manhã para correr. Porque nesse momento aí, nesse momento ruim, é ruim, né? Acordar de madrugada para correr, para treinar, para lutar, ainda mais se você é atleta, né? Mas quando você começa fazendo isso gostando, ficando ansioso para esse momento, eu acho que você está colocando em prática a sua filosofia, né? A filosofia, tipo, nos esportes de combate, eu vejo que às vezes é muito maltratada, né? Mas só é maltratada por aqueles alunos que não são mestres, né? Que todo mestre, né? Principalmente de jiu-jitsu, de judô, respeita muito e muito bem essa filosofia, né? No jiu-jitsu, judô, no kung fu, né? O sifu, eles respeitam muito a filosofia, ensinam essa filosofia, né? Agora eu já vi atleta que, não, isso é besteira, o importante é bater saco, fazer sparring, treinar, e tá certo, né? Essa parte vai fazer você ganhar ou perder a luta, né? Mas e o psicológico do atleta, né? Do lutador? Porque às vezes isso é visto, não digo de um redor, mas pela própria pessoa como besteira. Às vezes a pessoa treina tanto para a luta, mas esquece que a luta é 80% treino, não, é uns 50% treino, de acordar todo dia, treinar, e 50% mental, cara. Você não consegue entrar num ringue com a mentalidade baixa. Não consegue, você pode tentar, mas você não vai conseguir.
Porque a partir do momento que você está com uma mentalidade de dúvida e o seu adversário está com a mentalidade de eu vou vencer esse cara, eu vou fazer o meu melhor, eu vou sair daqui, eu vou dar meu sangue, você já perdeu, né? E porque ele está praticando a filosofia pessoal dele, de ir lá no ringue, de fazer o seu melhor, de dar sangue, né? Porque meu mestre sempre fala que a parte mais difícil é o treinamento, né? A luta em si é diversão. E se você é um atleta, um lutador, um artista marcial que não tem essa filosofia pessoal de interpretar a luta como uma parte de diversão, e o treinamento como uma parte diária ali, você já perde, né? Entende? Então, na luta, é 50% treinamento físico, 50% mentalidade, né? E quando você desenvolve essa mentalidade de uma forma que você vai pro treino que gosta, você gosta de treinar 3 vezes por dia, é ruim fazer dieta, é ruim desidratar, é ruim, mas quando você gosta disso, você está colocando em prática a sua filosofia pessoal, né? Eu acho que é muito importante o atleta ele buscar a sua filosofia pessoal, colocar em prática, né, tudo aquilo que ele acredita e seguir em frente sempre, né? Às vezes a pessoa tá meio perdida assim, a pessoa gosta de treinar, gosta de lutar, mas está meio perdida com os pensamentos, né? Por isso que eu falo que às vezes você conseguir conciliar a sua filosofia pessoal, seja forma de meditação, de oração, de reza, de tomar um banho gelado, de ir pra cachoeira, meu, é diverso, né? Nós somos seres diversos, né? Então a gente precisa sempre treinar o físico, o espiritual e a nossa filosofia, né? Eu acho que é esse vídeo que eu quero falar, né? Que quando você, num domingo de descanso, você sai da sua casa para pular corda, para treinar, para correr, você sente estar descarregando um peso de si, né? Seja dos seus problemas, do seu dia a dia, né? O dia a dia cansa, né? Eu acho que é uma forma muito boa de expressar a sua filosofia, né? E eu acho que o artista, o lutador, tem que aprender um pouco a ser artista marcial, né? Eu acho que essa é a minha reflexão no dia. Dúvidas, comentários, críticas, opiniões nos comentários. É isso. Forte abraço. Até mais.